Pessoal, mais um de letra especial para vocês, mais um programa que a gente fez, um programa em áudio, mas que vale a pena ser apresentado para vocês aqui também no YouTube. Hoje vai ser uma memória bacana de um momento que foi importante na imprensa paranaense, na comunicação do Estado, os 60 anos da RPC. A gente fez um programa especial sobre o aniversário da RPC e levou para esse programa Carlos Kleina, o grande Carlos Kleina, da Rádio Clube, do Canal 12, e a Janaína Castilho, que à época era a apresentadora do Globo Esporte. Ouça esse programa que está bem legal, a partir de agora. Valeu! Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Alô galera, começando mais um podcast de letra, podcast de hoje festivo, de aniversário e por causa dos nossos grandes convidados. O podcast de hoje é para falar sobre os 60 anos da RPC, a primeira emissora de TV do estado do Paraná, com um histórico de grandes personagens, grandes histórias, e dois desses grandes personagens estão aqui com a gente. Luciano Ballarotti, Gustavo Marques, Juliana Fontes comigo e os nossos convidados. Primeiro, a atual apresentadora do Globo Esporte, uma pessoa espetacular, uma pessoa que todo mundo adora. Não conheço uma pessoa que não goste dela, por isso salva de palmas para Janaína Castilho! Ô Jana, que bom que você está com a gente. Que apresentação, gente. Tô até vermelha aqui, ainda bem que o podcast não aparece, né? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando da RPC, né? A emissora que a gente trabalha. Eu desde 2007, oficialmente, trabalhando na RPC. Trabalhei muito na reportagem. Nos últimos 3 anos também estou à frente na apresentação. E para mim é uma escola e continua sendo uma escola todos os dias, né? É um lugar muito gostoso de trabalhar. Eu fazendo o que a gente gosta, então, né, Christian? Que é estar no meio do esportivo, falando de esporte, que é tudo que a gente sempre sonhou. Eu já na faculdade sempre pensei, poxa, eu quero trabalhar com esporte, que é uma outra linguagem. É uma área, assim, que me agradava demais, mas parecia sempre muito longe, né? A gente, quando tá na faculdade, pensa, poxa, eu vou trabalhar na Globo, como é que faz para entrar lá, né? A concorrência deve ser muito grande, deve ser difícil. E eu nunca imaginei, assim, que ia conseguir concretizar esse sonho nesse período que eu estou aqui, né? Trabalhei antes em outra emissora e depois tive a oportunidade de vir para cá quando teve um programa chamado Rumo ao Pan, que falava dos atletas que iam para o Pan-Americano. E tive a oportunidade de trabalhar 3 meses nesse programa, fazendo reportagens, principalmente com as meninas da ginástica artística, né? Daniela Hipólito, Daiane dos Santos, que treinavam em Curitiba na época. E depois eu consegui seguir no Globo Esporte, a partir de março de 2007, com a ida da Janaína Xavier para o Rio de Janeiro, para o Sport TV. Então tinha que ter Janaína no nome, eu tinha, foi o critério e tô aqui. Depois ainda, durante uns 3 anos, as pessoas me chamavam de Janaína Xavier. Mas enfim, foi muito bacana, né, essa oportunidade. Às vezes a gente encontra aqui no SEDOC, quando a gente pede alguma reportagem de arquivo para utilizar alguma imagem, alguma entrevista nas nossas reportagens do Globo Esporte. Gente do céu, que voz é essa? Que cara é essa, Janaína? É muito engraçado e muito legal ver, né, esse crescimento que a gente teve aqui dentro. É uma escola, como eu disse, e continuará sendo durante todo o período que a gente estiver aqui. É um prazer poder fazer parte dessa história da RPC. E com a Janaína também temos ele, uma marca da imprensa paranaense, um nome histórico do rádio e da televisão, apresentador de TV, um dos maiores, se não o maior plantão esportivo da história do rádio brasileiro, quem senão Carlos Kleina. Palmas para o Kleina! Carlos Kleina! E aí, Kleina? É isso aí. Eu agradeço essa oportunidade, Christian, de bater um papo gostoso aí com vocês, trocar uma ideia e falar um pouco desses 60 anos da Rede Paranaense de Comunicação. Eu comecei num outro canal de televisão, levado pelas mãos do Edson Luiz, que por algum o Soneira, por algum tempo, ele também fez parte do cast
de comentaristas do Sport TV, principalmente comentando jogos do futebol paranaense em rede nacional, mas eu comecei com ele, lá na TV Paraná. E entrei no Canal 12, porque exatamente no Canal 12, no Batel, eu gravava um comercial, Brahma dá 1 milhão. Esse comercial, o telespectador enviava as cartas, veja só como é coisa antiga, né? Não me lembro se 5 ou 6 tampinhas da garrafa da cerveja, e eu gravava isso às segundas-feiras, fazia o sorteio e tomava 1 minuto ou 1 minuto e meio do Globo Esporte. Paulinho Rosa ficava desesperado, porque segunda-feira era o dia de mostrar os gols do Campeonato Paranaense. E eu tomava dele 1 minuto, 1 minuto e meio. Passou-se um tempo, um dia, João José de Arruda Neto me chamou, ele era o superintendente da emissora, eu acabei entrando no Canal 12, isso é 86, né? Comecei no 3ª edição com Tônia Maria, com Lina Menezes, com Regina Menezes, com Manuel Carlos Caran, com Fernandinho, enfim, uma galera. E depois, pela saída do Carlos Marassi, pela saída do Armando de Carvalho, eu acabei fazendo par com o saudoso Mário Bittencourt no Jornal das 7, que primeiro era um pouquinho antes do Jornal Nacional e depois de um tempo ele passou a ficar no meio das novelas, como é até hoje, quando o nosso Sandro Dalpícolo, o Mulher, apresenta muito bem a edição das 7 da noite. Mas então, gente, antes de começar o bate-papo, eu preciso dizer que não teremos hoje a interação do ouvinte, mas temos hoje um novo quadro que já tem a sua vinheta, né? Porque nós erramos, e o nome do quadro é... Cagada do Podcast! Plural, não, você meteu eco, né? Foi bacana. Gente, fizemos todo o programa. Olha, foram só 12 que jogaram dos 3, porque realmente esses 12, e a chamada era 12, e são 13. Né? Porque nós somos muito inteligentes e não notamos o cara que estava na cara de todos nós, que era o Vinícius, o atual Vina do Ceará, que jogou começou do Paraná, né? Se eu não me engano, gente, é isso? Se eu não me engano, eu não sei também. Eu não sei, mas... E depois foi pro Curitiba e depois no Atlético. E assim, até onde eu percebo, ele é brigado com todas as torcidas de Curitiba, né? Porque acho que até por isso que ele adotou o Vina, pra ver se faz as pazes com os curitibanos aqui. Diga, Dudu. Não, ele é uma unanimidade, né? Ninguém gosta. Mas olha, desculpa o Vinícius, que acho que com todos nós nunca teve problema, ele sempre foi um cara muito bacana, mas as torcidas não gostam dele mesmo. Desculpa aos familiares. É o jeitão dele, né, Christian? Ele é polêmico, provocador, vai desagradar todo mundo quando ele tá no outro time, né? Quando ele muda de time, ele leva isso daí junto com ele. Né? Ele saiu do Paraná, o que já irrita a torcida. Aí ele provoca o Curitiba toda a entrevista. E ele brigou com o Petralha. Então, cara, ele fez, né? Ele fechou bem o círculo dele aqui em Curitiba, né? Mas não dá pra dizer que ele não tem o talento, né? Tem o talento de arrumar treta, pelo menos. Mas é bom de bola, Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Podcast de Letra. Juliana Fontes, como é de praxe, você vai abrir os nossos trabalhos aqui, Ju. Ladies first. Bom, falar primeiramente que os dois são referência mesmo pra gente, pra todo mundo, e é interessante como a imagem e a voz de ambos tornaram-se referência, né? A gente já associa à televisão, tanto a Janaína quanto o Kleina. E, se vocês me dão licença, eu vou contar rapidamente uma história de um mico que eu paguei, e o Kleina talvez nem lembre,
mas ficou na minha memória. Paguei esse mico ali. Mico tem prioridade. Então, o ano era 2006. Eu estava no primeiro ano do curso de jornalismo e aí conheci o Neliton Rosenau, que me levou para um estágio lá na Rádio Clube, na área de esportes. E aí chegou lá o primeiro dia, ele me apresentou rapidamente a todo mundo. Aquela coisa, eu era muito nova, estava muito ansiosa, não liguei ninguém, nome, a pessoa e nada. E aí e ele me explicou o trabalho, me mostrou onde eu ficaria. Ok, peguei até o jornal do dia, a Gazeta do Povo, e tinha uma matéria sobre, né, a Rede Paranaense, sobre o Canal 12. Eis que eu olho, assim, uma foto do Kleina e falo assim, nossa, mas você parece muito o Carlos Kleina. Ele falou, pois é, sou eu. E talvez ele não lembre disso, mas eu fiz estágio lá, a gente teve um breve contato e pra mim ficou marcada essa vergonha que eu passei. Mas de qualquer forma foi um período curto, mas é de muito aprendizado, que eu pude compartilhar um pouquinho desse momento com ele, né? Aprender um pouquinho profissionalmente com ele. E falar da Jana também, companheira de bola. Vocês não sabem, mas a gente já ganhou um título do Cindy Jorge juntas. A Jana não, eu fiz gol, não sei como eu fiz gol naquela final, gente do céu. Só fez o gol do título, só isso. Não, ela fez o gol do título. Vocês têm noção disso? Maravilhosa. E eu quero perguntar, assim, pra vocês, então, como eu disse, por serem essas referências, imagem e voz, como que é isso pra vocês, de repente, encontrarem as pessoas que identificam vocês, falam que convivem com vocês no dia a dia, mesmo não sendo próximo, mas essas pessoas se sentem próximas, identificadas a vocês. Como que é isso? E eu complemento, viu, Jana e Kleina, com o fato de ser tudo isso na emissora que vocês assistiam quando eram mais jovens, né? Exato. Isso que eu acho que é mais louco ainda, né? Sim, com certeza. Jana, você começa. Então, é muito legal, né? É isso que você falou, Cristiano, né? Sempre ter como referência, poxa, um dia quero trabalhar na RPC, né? Você alimentar esse sonho, você investir nesse sonho, trabalhar duro, né? Estudar muito. Eu fiz faculdade na UEPG, em Ponta Grossa. A gente não fazia estágio de jornalismo, né? Não tinha algo assim que realmente na lei fosse permitido, mas eu sempre fui muito curiosa, sempre quis estar dentro ali, participar, né? Então eu ia pedir emprego em tudo quanto é lugar, lá em Ponta Grossa. Trabalhei na TVM, na TV Vila Velha, não como jornalista, porque eu era estudante, mas assim, como curiosa de estar ali ajudando, participando, né? Então, pra mim, cada vivência era super importante para eu tentar realizar esse sonho de trabalhar com o esporte e trabalhar na maior empresa do estado de comunicação, né? Então, quando eu cheguei aqui, pra mim era algo assim, nossa, estou na RPC e agora, né? Eu não posso decepcionar. Então, pra mim, desde lá de 2007, quando eu entrei até agora, sempre é um desafio novo, né? Sempre eu tentar ser mais criativa, tentar melhorar a minha voz, a minha postura, principalmente na apresentação, né, que por mais que eu esteja aí à frente nos últimos anos, mas é algo novo para mim, porque o meu negócio era rua, era jogo, era reportagem, então eu tento reafirmar melhor a minha presença no estúdio, melhorar a apresentação, tentar ser mais dinâmica, poder narrar os gols ao vivo ali de forma mais natural. Então eu sempre tive como referência, né, alguns apresentadores e repórteres da TV Globo, como por exemplo Tino Marcos, Pedro Bassan, sempre foram assim as minhas referências no jornalismo esportivo. Não tentar copiá-los, né, mas tentar buscar inspiração nessas figuras aí que para mim são alguns dos melhores assim na área esportiva, né? Quando eu estava começando, sempre busquei tentar fazer como eles, né? E eu lembro que uma vez eu fui no começo, quando eu cheguei aqui, eles me levaram para o Rio de Janeiro para eu participar de um intercâmbio que a TV fazia, né? Naquela época no esporte. Sim. Pra gente ver, porque quando eu cheguei aqui, era aquela fase em que o Globo Esporte estava mudando um pouquinho o jeito de se comunicar. Ele estava ficando um pouco mais aberto, mais dinâmico, não se falava muito no lance, a gente buscava não ficar falando muito do lance no jogo, tipo, bateu escanteio, cabeceou pro gol, tentava mudar um pouco mais a linguagem, fazer uma linguagem mais solta, buscar mais criatividade, buscar personagens nas reportagens, e eu fui viver um pouquinho isso lá durante um mês. E nisso eu conheci o Tino Marcos, né? E eu fiquei assim, meu Deus,
eu não conseguia nem falar com ele. Sabe quando você vê uma pessoa que você é muito fã e você não consegue falar? Eu falei, nossa, deixa eu me esconder aqui, né? Porque pra mim ele era muito, muito maior do que eu ali, né? Que tava, nossa, crua, completamente crua no jornalismo esportivo na TV. E ele veio, se apresentou, cumprimentou, e eu falei, nossa, foi me deixando mais à vontade. Aí ele foi tomar um café e eu falei, então, eu acho muito legal o jeito que você narra, né? O off, aquela parte que a gente fala e passa as imagens, né? Eu falei, eu acho que fica tão natural, eu ainda não consegui chegar nisso. Daí ele pegou e falou pra mim assim que muitas vezes ele vai na cabine de off, né? Que é uma coisa meio fria, né? Que você não tá vendo a imagem ali. E ele imagina, ele fecha os olhos, imagina o que ele tá falando no texto e ele narra com os olhos fechados. E aí aquilo pra mim, eu falei, nossa, é isso, vou narrar com os olhos fechados. Então muitas vezes eu fazia isso, né? Quando eu não conseguia me concentrar muito naquilo que eu estava falando, no texto que eu tinha escrito, eu pegava a ideia do texto e eu fechava os olhos e narrava aquilo como se eu estivesse vendo a imagem, né? Pra tentar levar um pouco mais de emoção. Então é só uma lição, assim, que eu achei que valeu pra mim. Claro que depois as coisas foram, né, fluindo e também fui melhorando. Acho que ainda tem muito a melhorar, tem ainda muito aí pela frente, mas eu sinto uma responsabilidade muito grande, né, por ser referência para muita gente, para muitos estudantes e principalmente mulheres no jornalismo esportivo, né, que tem a gente com referência, eu, a Juliana e várias outras do jornalismo esportivo, a Nádia, a Rafaela, a Gabriela, né, que foi também para São Paulo. Então eu sinto uma responsabilidade maior do que eu acho que de ter essa visão de que, nossa, eu trabalho aqui e tal, e eu acho que eu carrego muito mais essa responsabilidade. E claro, um orgulho imenso, né, de poder representar um pouquinho da história da RPC. Agora a gente tá usando máscara por onde a gente vai, então as pessoas não me reconhecem muito, né, quando me encontram em algum lugar no mercado e tal. Mas a hora que a pessoa olha, ela desconfia, ela pega e tenta chamar pra conversar, e eu falo, depois, Janaína Castilho. Eu falo, nossa, como é que a pessoa percebeu que era Janaína? Quer dizer, a nossa voz realmente é algo que marca, né? Que as pessoas vão guardando e vão tendo essa memória pela nossa entonação, pelo jeito de falar, e é muito bacana. Ô Kleina, certa vez eu tava no mercado, o cara chegou pra mim e falou assim, eu conheço você. Eu falei, pô, legal, bacana. Kleber Machado, putz, não sou eu. Você foi muito reconhecido pela tua voz, também pela tua imagem, mas acho que a gente acaba passando por esses, digamos assim, desencontros dos telespectadores, né? Sim, Christian. Olha, é um negócio interessante, porque quando eu comecei, e todos nós temos uma vida normal, né? Você, sim, a Jana, a Ju, o Guga, todos nós vamos ao mercado, certo? Então, fazer compras e tal. E no começo da televisão, na época que eu estava no Canal 12, 86, a partir de 86, as pessoas olhavam exatamente o que eu estava levando no meu carrinho, na minha cestinha. Era um negócio assim, incrível. Daí olhavam o que eu tinha na cesta, olhavam para mim e diziam, eu como feijão, eu como arroz, eu como batata. Entendeu? Eu sou uma pessoa normal, e as pessoas chegavam, mas é você mesmo e tal. Escute, aquela roupa que você usa é sua ou é da televisão? Não, aquela roupa é um esquema que a televisão faz, você a utiliza, ela passa a ser sua e tal, mas é a televisão que tem uma orientação por causa da imagem, então não pode ser aquilo, tem que ser aquela outra, enfim, tudo mais, uma série de coisas. Usa maquiagem? Sim, usa-se maquiagem. Você passa batom? Não, batom não passo, mas passo brilho. O Bala, você trabalhou, você tá no grupo, óbvio, né? Nós estamos trabalhando tudo na tribuna, nós somos da firma. Mas o Bala trabalhou um bom tempo na RPC, na produção do Globo Esporte, conviveu com a Jana. O Bala, você viveu o oposto dessa história, né? Você trabalha, né? Eu trabalho na RPC, mas o meu rosto não é conhecido. Pois é, a gente como trabalha nos bastidores, né? A gente nunca aparece, até aparece o nome lá no programa, mas eu acho que eu apareci 3 vezes no Globo Esporte, assim, então em quase 9 anos de trabalhando lá, né? Uma vez num aniversário de 35 anos do Globo Esporte, que é exatamente no dia do meu aniversário também, então tem essa coincidência, assim, tal, e outras poucas vezes, assim, tal, né? E daí, na verdade, as pessoas, quando acabam sabendo que eu trabalhava lá, assim, tal, eles perguntam,
primeira coisa era perguntar assim, e a Janaína, como é que ela é? Ela é legal? E a Nádia? Não sei o quê. Então, as pessoas que estão no vídeo, né, despertam uma curiosidade muito maior, assim, então, né? E eu tive a honra, o prazer de trabalhar aí esses longos, quase 9 anos aí com a Jana. O Kleina, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com ele, mas, né, a admiração é a mesma, assim, tal. E até, assim, desse período da Jana, assim, eu até queria saber para ela, assim, qual que foi a maior dificuldade que ela teve nas mudanças todas que o Globo Esporte passou nesses últimos períodos aí, assim, tal, né? Principalmente quando ela saiu da reportagem, foi para apresentação, depois voltou para reportagem, mais uma vez foi para apresentação, né? Primeiro junto com o Jasson, depois sozinha, né? Acho que, não sei se ela chegou a apresentar junto com o Rogério também. E, assim, acho que foi um grande desafio para ela. Queria saber como é que foi isso, assim, tal, o que ela tem de lembrança desse período. Assim. Então, eu acho que essas mudanças no Globo Esporte foram um desafio à parte para nós, né? O Globo Esporte, quando eu cheguei aqui, ele era um bloco só, que era estadual, né? Depois ele abria para a rede. Então a gente gravava um bloco mais curto, ali de 6, 7 minutos, com notícias nossas, paranaenses, do futebol paranaense, e depois ele entrava em rede para o Brasil todo com notícias nacionais. Aí a rede ela acabou rompendo isso e as praças tiveram essa autonomia para conduzir o Globo Esporte inteiro, cada estado fazendo o seu. Claro, a gente continua recebendo, né, as reportagens da rede, reportagem de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, quando, sei lá, o Flamengo tá jogando, o Corinthians tá jogando, para nós interessa, porque nós temos também torcedores no interior do estado desses times, então a gente também utilizava essas reportagens, mas a gente tinha uma liberdade maior, né? Fórmula 1, a gente pegava as reportagens da rede, mas quem chamava era a gente. Então, o Globo Esporte era nesse formato menor, de repente ele mudou completamente. Foi na época também que o Paulo Rosa estava no Globo Esporte, né, trabalhando como editor, e eu lembro que foi um desafio muito grande, porque você muda a estrutura completamente do que as pessoas tinham visto até então, né? Você ia apresentar um programa do começo ao fim, e aquilo realmente foi complicado, até ter uma aceitação, até a gente encontrar o formato ideal também, né? Porque a gente, no começo, ficava um pouco assim, poxa, a gente começa com notícia nossa, colocamos uma reportagem especial da rede, a gente não sabia direito o que iria agradar melhor ao nosso público. Então foram alguns anos para a gente conseguir realmente se adaptar, e claro que a gente nunca vai agradar a todos, né? Porque, por exemplo, o torcedor do Corinthians lá de Londrina, ele não tem muita afinidade com os times da capital. Se coloca uma matéria do Paraná, do Curitiba, sim, ele, poxa, né? Ele quer ver o Corinthians. Então a gente ainda tem muito esse desafio, mas nós encontramos um formato bacana em que a gente consegue atender todo o nosso público, né? De todas as torcidas. Então foi um desafio bem grande. Eu apresentei junto com o Jasson, depois apresentei com o Rogério também, e depois o Rogério apresentou sozinho, eu voltei para reportagem, porque a gente estava testando alguns formatos, de apresentar em dupla, de apresentar sozinho, e para nós se encaixou melhor a apresentação com um apresentador só. No Brasil todo, meio que foi uma recomendação de que fosse assim, né? O Globo Esporte ficou melhor com um apresentador apenas, mais dinâmico, né? Chamando as reportagens ali, sem muita conversa no estúdio. Eu acho que o GE hoje, ele tem bastante a nossa cara, né? A gente tem bastante liberdade para colocar reportagens que envolvam os nossos atletas paranaenses, a gente consegue trazer aí os nossos destaques, né, olímpicos, trazer grandes histórias de superação, que são todas de atletas paranaenses ou que são aqui do estado, e eu acho isso muito bom, a gente ter um espaço maior para isso, né? Então, assim, essas mudanças realmente foram grandes desafios. A gente tinha algumas críticas, e isso muitas vezes acaba fazendo você se desestimular, né, desmotivar, e a gente conseguiu resgatar essa confiança através, né, dos meses que foram se passando, e a gente foi acertando esse olhar para o nosso público. Então foram, assim, momentos marcantes para mim, com certeza, e acho que hoje eu posso dizer que valeu a pena, né? Cada tropeço, cada acerto, tudo vale a pena, né? Porque a gente vê que realmente a gente colhe os resultados lá na frente. Deixa eu entrar nesse papo. A Jana falou um pouquinho lá atrás sobre a dinâmica que o programa passou a ter, as mudanças que ele passou a ter. Porque na minha época, eu apresentei o Globo Esporte também. Às vezes o Gilberto Fontoura tinha algum compromisso e eu apresentava sempre o Jornal da Noite e eu era convocado pela redação para apresentar o Globo Esporte na hora do almoço. Então eu ia para a TV e tal. E era um quadradinho, você não podia
extrapolar muito, você tinha que seguir o texto, né? Hoje, por exemplo, a Jana sai, tchau, até amanhã, tô de volta, não sei o quê, um ótimo fim de semana. Essas coisas não tinham, o texto era simplesmente a notícia, entrava o VT, enfim, voltava e tal, o tempo era curtinho, acho que o bloco tinha uns 5 minutos aproximadamente, ou nem isso. Você encerrava e dizia assim, boa tarde e até amanhã, só, mais nada. Hoje não, hoje tá dinâmico, hoje tá solto, hoje tá muito legal. Mas isso é 86, né, Christian? 86, como diria aquele amigo nosso, 86 é 86. Dia, a Jana a Jana fica tão solta, viu, Bala? A Jana fica tão solta, Kleina, que um dia ela saiu, deu tchau e me deixou sozinho no estúdio apagar a luz. Mas tudo bem. Mas esse negócio que ele falou de você apresentar ali no quadradinho, não poder se mexer, eu apresentei assim algumas vezes. O Globo Esporte, no ano que eu cheguei aqui, eu às vezes apresentava na folga, né, do apresentador titular, do Jason. Então, apresentava às vezes no sábado. E a primeira vez que o Gil falou, você vai apresentar no sábado? Gente, eu não dormi. Eu falei, como assim apresentar o Globo Esporte? Não, eu não sei fazer isso. Não, é tranquilo. Você vai ali, vai seguir ali, né, o script tranquilo, vai chamar VT rapidinho. Não era igual é hoje, né, que a gente tem um pouco mais de liberdade e fica falando, eles têm 1 minuto sobrando, a gente fica 1 minuto falando, né, a gente não usa quase no esporte o teleprompter, até na geral, né, eles já não usam tanto, é mais como uma guia ali em relação ao que vem depois, pra gente saber que VT que vem, mas lá naquela época não, né, e não faz tanto tempo assim, foi em 2007, mas eu lembro que eu não dormi naquela noite, e, né, e ficava com o coração disparado na hora que o Globo Esporte ia começar. Ele tinha passado várias vezes a lauda, mas eu fico pensando, gente, era completamente diferente. Era um quadradinho, tinha uma bancadinha, eu ficava de pé, não podia me mexer porque era uma câmera ali só, e chamava VT, 10 segundos chamando VT no máximo, só, não tinha nada, assim, no fundo era um croma do Globo Esporte, não era estúdio igual a gente tem hoje, né, que tem telão e tudo mais. Então, quando a gente ganhou nosso estúdio com telão, eu falei, nossa, gente, parece uma sala isso aqui, é muito mais legal, né? Muito mais bacana pra gente conseguir trabalhar, principalmente no esporte. Salvo engano, o teleprompter no canal 12, na RPC, chegou em 1990. De 86 a 90 era na laudinha mesmo, sem teleprompter. Na raça, né, Kleina? Tinha que... Na raça. Se esquecia, tinha que dar uma conferida, né? Uma vez Gilberto Fontoura esqueceu 2 laudas em cima do piano, lá no Batel. Nós estávamos gravando a 3ª edição e ele deu boa noite. E aí eu olhei pro lado e disse, mas como boa noite? E as outras 2 laudas? Aí tivemos que refazer. Ô, Guga, vamos deixar o Dudu esperando para perguntar, né? Por favor. Que o Dudu chegou atrasado, né? Chegou atrasado. Putz, muito bacana bater o papo com a Jana. A Jana foi minha companheira de muitos treinos, né? Seja no Curitiba, no Atlético, no Paraná. E como você falou antes, Christian... Só que você tá um caco, né? É outro nível, né? E não usa maquiagem também. Mas assim... Senão ia ficar mais lindo, né? Mas o Chris falou algo muito legal, assim, não tem ninguém nesse mundo que fale algo da Jana. E Jana, no entanto, eu imagino que deve ter sim alguém que na segunda-feira, como tá acontecendo em várias rodadas desse Brasileirão, quando você chama o VT da derrota do Curitiba, chama VT da derrota do Atlético, chama VT se o Paraná perde também, enfim. Qual torcedor é o mais xarope que fala, nossa, Janaína hoje chamou com muita ênfase a derrota do meu time? Qual torcedor é mais xarope, Janaína? Então, olha, sabe que é sempre o time que perde que o torcedor tá chamando. Mas agora é difícil, né? Porque tá tudo difícil. Mas assim, eu lembro que agora, recentemente, da última pegação de pé, em relação à cor da roupa, né? Na apresentação tem muito isso. Porque na reportagem ainda, você aparecia mais, né? Da cintura pra cima, enfim, passava batido. Mas dependendo da combinação da roupa que você coloca, no estúdio, aparece que é a cor do time. Por exemplo, eu usei esses tempos uma camisa laranja que eu gosto bastante, aquela camisa que daí todo mundo já me conhece pela camisa, de tanto que eu uso, né? Mas eu gosto muito dela, porque eu acho que ela veste bem e tal. Ela é laranja. E a calça é um azul marinho. Mas na TV, né, com a luz do estúdio, ela parece vermelha e a calça parece preta, porque azul escuro no estúdio parece preto. Então parecia que eu tava de vermelho e preto. E aí na hora que eu chamei a reportagem do Curitiba, que tinha perdido, o torcedor já me mandou, né, nas redes
sociais vários inbox lá, né? Falando, né, que eu tava usando vermelho e preto e tal, que eu era atleticana e tudo mais. Enfim, daí eu geralmente não entro em dividida em relação a isso, mas eu aproveitei a oportunidade. Falei assim, cara, olha, se eu não puder usar vermelho e preto, se eu não puder usar verde e branco, se eu não puder usar azul e vermelho, eu vou usar 3 cores apenas, né? Que ficam boas no estúdio. Porque eu também não posso usar preto e branco, porque, né, pra quem trabalha nessa área de iluminação de estúdio, cinegras e tal, eles não gostam muito porque fica ruim, né, de você ajeitar a cor quando você usa preto e branco. Aí eu falei, eu vou ter que usar rosa e amarelo, né? Aí fica limitado o meu guarda-roupa. Não é porque você torce pro time oposto que eu tô provocando você, não. É porque eu acho que é bonito mesmo. Eu acho o vermelho bonito, eu acho o verde bonito. Então, assim, esse negócio da cor que você tá usando é algo que pega muito. Mas aí, depois que eu até respondi, eu respondi ali em inbox, depois veio mais um torcedor comentando sobre isso, e eu coloquei aquela caixinha de perguntas que tem, né, nas redes sociais, e eu respondi ali. Aí eu respondi pra todo mundo ver, porque de repente, né, pode servir pra outro, né, que tá questionando a cor que eu tô usando. E eu falei outra coisa também, a gente trabalha com esporte, eu posso até ter um time que eu tenha mais afinidade, né, por conta da família, por conta de toda a criação que a gente tem, mas quando a gente trabalha com esporte, isso não é hipocrisia ou ficar falando isso da boca pra fora, mas realmente a gente quer que todos os nossos times voem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, que competição for, sabe? Pra nós isso é muito bom, a gente tá no cenário nacional. E é isso que a gente gostaria agora, né, Christian? Tá falando de todos super bem e não de todos, né, mal. Que neste momento Guga, não teríamos nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Só pra comentar sobre isso, Guga, na época que começou o Globo Esporte ser inteiro feito no Paraná, tinha mais tempo para as reportagens, tinha uns torcedores chatos que eles cronometravam quanto tempo que dava pro Curitiba, quanto tempo dava pro Atlético, quanto tempo dava pro Paraná, e falava, deu 37 segundos a mais para tal time, não sei o que, tal. Tipo, às vezes o time estava disputando Libertadores, o outro disputou um amistoso no fim de semana e eles reclamavam que tinha dado mais tempo porque disputou Libertadores, e por aí vai, assim, torcedor é complicado nesse aspecto. Não é nem, Christian, você também já trabalhou no rádio, né? O Guga também trabalhou no rádio, a gente trabalhou junto. Acontece a mesma coisa, né? Não tem a imagem, mas tem a reportagem, tem a gente comentando, falando, e os caras ligando e dizendo, poxa, você tá puxando muito o saco desse time, você tá dando muita colher de chá para esse, você tá fazendo crítica para esse outro. Olha, não é fácil não. Eu tava ouvindo agora esse bate-papo aqui, eu lembrei de uma situação, a Jana comentou que a gente poderia falar bem dos times, eles não estão bem na temporada, Curitiba e Atlético numa situação crítica, Londrina deu uma melhoradinha, Paraná e Operário fugiram do G4 na Série B. Eu sei o que tá precisando acontecer, vocês podem até dar risada. Tá precisando aparecer um João Hélio Alves em cada um dos times e dar um banho de sal grosso em todos os jogadores, viu? Vai faltar sal grosso na praça. Jana, eu vou oferecer para você uma resposta a partir de agora gravada que o Eduardo Luiz vai fazer quando vierem te encher o saco sobre... Opa, Dudu, manda aquela resposta agora pra Jana poder usar. Vai. Você fala assim, meu querido, bate a merda, meu querido. É isso, né? Delicadeza, né? Não, mas e quando vem algo muito, assim, grosseiro, aí eu já nem discuto. Se vem uma vez, vem a segunda, é bloco, não tem muito o que fazer. Porque eu acho que assim, né, Christian? Lá, quando eu comecei a fazer transmissão, que era tudo muito novo pra mim, eu estava aprendendo, às vezes a gente errava, por exemplo, aconteceu algumas vezes, até eu pegar o jeito da transmissão, de dar uma informação, chamava o narrador pra dar uma informação a respeito do time na hora de um lance de gol. Sim. Né? Do narrador ter que me cortar pra ele narrar o gol. Então, às vezes, me perdia nisso, essa sincronia ali de ver o tempo que eu ia falar com o tempo do lance. Mas isso era ali na hora, né? A pessoa que tava vendo, poxa, a menina falou em cima do narrador, eu falou em cima do lance de gol. A pessoa comentava, acabou. Hoje, qualquer coisa que eu fale, que eu faça de errado, um tropeço que pode acontecer porque o programa é ao vivo, e no mesmo instante já tá na rede social, tá na internet. Sim. Então, a gente tá muito mais exposto, né, a tudo isso e muito mais exposto a críticas. Porque o que você fala ali fica eternizado na internet pra sempre, né? Qualquer, né, que a gente fala, cagada, fica ali pra sempre, né? É cagada que fala, tá, Jana?
você precisa ter um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atenção em relação a isso. E eu acho que, claro, eu vejo com muito mais positivo isso do que negativo, né? Porque a rede social é bom para que a gente tenha um pouco mais de interação com o nosso público, consiga divulgar mais o nosso trabalho, e é ruim porque você também acaba estando mais suscetível a gente que vai estar falando mal não só porque está fazendo uma crítica a respeito de algo que realmente não ficou legal, mas justamente para ter essa pegação no pé aí de time que você torce, ou a entonação que você chamou a reportagem, sabe? Então essas coisas que, enfim, a gente vai aprendendo a lidar, né? Tem que aprender a lidar, porque senão aí você não faz o que você gosta. A gente sabe bem como é que é isso. É complicado. Diga, Guga. Foi bem bacana o meu Paraná do último sábado e contou a história do glorioso Carlos Kleina, né? Kleina que trabalhei com o Comunicando por longos anos na CBN, foi um aprendizado, é uma alegria falar que trabalhei com o Kleina. E no programa, o Kleina teve a honra de participar e foi muito bem lembrado pela produção do meu Paraná, falando que já apresentou o jornal com uma espécie de shorts, né, Kleina? A Jana falou em aprendeu, você usou depois aquele shorts, Kleina? Olha, Guga, aquele shorts, ele era novo, entendeu? Era novo, era época de verão, era calor, aquela coisa Cana longa, toda. é aquele da Adidas. Não era da Adidas, não. Eu não me lembro aonde que eu adquiri aquele shorts, mas eu usei ele no verão. Porque na época, shorts, hoje é bermuda. Shorts era um negócio mais curto, né? E era muito quente. E aí eu peguei e fui pra TV, porque o jornal era gravado à noite, tinham poucas as pessoas que estavam na TV, então não teria problema nenhum, né? Você tá sentado na bancada e tal. E aí o saudoso Alceu Honório, verdade que você está de shorts? Eu disse, estou. Peguei, levantei, aí sentei, ele disse, eu não vi direito, levante de novo. Levantei. Mas canalha. A Tônia Maria deu uma olhada de canto de olho e tal. 1 ou 2 semanas depois, lá estava o Carlos Kleina na edição do Video Show, que naquela época era aos sábados. Eu não cheguei a ver o programa, eu fui ver depois, na segunda-feira, na TV, eles me mostraram, porque naquele dia, era um sábado, eu estava numa jornada esportiva na Rádio Clube. Você tá pensando que o pessoal era canalha naquele tempo. Hoje é difícil ser canalha, é mais complicado. Dudu, pergunta. Christian, primeiro, 3 coisas pra falar. Primeiro, já de antemão, pedir desculpa, né, pelo atraso. Cara, quem te mandou ir em reunião de gestor do GFPcom? Tá achando que isso aqui agora não vale porcaria nenhuma, né? É o que tinha pra hoje, pro momento. A segunda coisa, e a maior desculpa que eu peço, já porque eu falei 3 palavras no podcast, 2 foram um palavrão já, né, de cara, né? A vinheta e a cagada que eu falei pra Jana, desculpa, viu, Jana? E mais 2 coisas. Primeiro, é uma honra, um prazer estar participando do programa, do podcast com o Kleina, de quem eu era ouvinte. A primeira lembrança que eu tenho de rádio pelo qual eu sou tão apaixonado, por muito tempo eu militei e hoje, infelizmente, não estou, mas a paixão é a mesma. Era como ouvinte da turma do Bate-Papo, então, assim, é uma alegria muito grande estar dividindo um microfone, mesmo que seja virtual, com o Kleina. E a terceira coisa é a Janaína, né? Que Janaína me fez um pouco mais famoso, a Jana. Porque, cara, a Janaína ela é global, né, mano? A mina é foda. Ela foi na espetaria do Simprão, cara. E quando ela foi na espetaria do Simprão, parou, nego tirando foto, foi aquela loucura. Cara, você conhece a Janaína? Eu falei, claro, minha chapa, Janaína, vem aqui. Chamou o churrasco, Janaína até dentro, não precisa nem confirmar a presença. Então foi uma alegria muito grande ter a Janaína na espetaria e tá agora participando de um bate-papo com o Kleina. Então, muito obrigado, eu tô realizado, não quero nem fazer pergunta, porque é uma alegria, tá? É aquela história, né? Brasileiro não vive sem rádio. Esse é Carlos Kleina. Agora a gente tá virando o brasileiro não vive sem podcast. É verdade. Jana e Kleina, se vocês fossem pensar um momento da história de vocês, e aí me permitam falar da forma que eu sempre falei, no Canal 12, né? Que como eu conheci essa emissora que hoje eu trabalho. Mas se fosse escolher um momento de vocês na TV, qual vocês escolheriam? Jana, comece.
Nossa, Christian, é muito difícil de responder. Um momento que foram tantos, né? Quando eu comecei em 2007 na RPC, o Paraná tinha conseguido vaga para Libertadores. Então, para mim foi bacana, assim, né? Poder participar da cobertura do Paraná, porque na década de 90, né? Era o time super campeão, que tinha conseguido várias conquistas. Então, logo que eu cheguei, eu tive essa oportunidade. Depois, em 2014, né? Cobri também o Atlético na Libertadores, viajei para Argentina, para o Peru, foram as minhas primeiras viagens internacionais trabalhando, né? Então foi muito legal também, mas eu acho que o momento assim que nossa, né? O auge assim para reportagem para mim foi ter conseguido emplacar 3 reportagens no Jornal Nacional. E isso foi em 2014 na Copa do Mundo aqui, até o Bala também estava na produção, estava trabalhando com a gente. Então, você conseguir colocar uma reportagem no Jornal Nacional, né, que você tem que ser um repórter de rede, né, tem que passar por todo um filtro lá para você conseguir colocar a matéria no ar, né, eles têm que ver o seu trabalho, ver se a voz é bacana, se a postura é bacana e tudo mais, o texto tem que ser passado também para eles, né, então para mim era assim um desafio, né, porque eu nunca tinha conseguido, já tinha feito reportagem para todos os outros telejornais da Globo, mas no Jornal Nacional não tinha feito ainda, então para mim foi um marco assim na minha carreira, né, eu até guardo essas reportagens assim num cantinho especial, porque eu vou levar para sempre no meu currículo, né, de ter conseguido fazer reportagem pro JN. E aí eu lembro até da cabeça do VT, né, que é a hora que o apresentador chama, era o Galvão Bueno e a Patrícia Poeta que estavam apresentando. Então o Galvão Bueno pega e fala, né, eu até me emociono de lembrar, ele fala, vamos ver na reportagem da Janaína Castilho, porque para mim foi um momento emocionante, eu falei, gente do céu, Galvão Bueno, né, que era a minha referência desde criança, quando eu assistia Jogo do Brasil, né? Chamando a minha matéria ali. Então, para mim foi assim realmente um momento muito importante para mim na minha carreira, né? E de participação da RPC também num telejornal nacional. Foram 3 reportagens seguidas, 3 dias seguidos entrando a Janaína no JN. Depois eu me acostumei, sabe, gente? Na terceira eu já não tava chorando. Foi muito legal. A honra foi do Galvão chamar a Janaína Castilho. E ele faz uma pausa e na volta do VT ele dá um sorrisinho, tipo assim, eu falei, nossa, ele gostou da matéria. Ele me chamou, dizem que ele ainda é meio assim, né? Falei, pô, ele me chamou e ainda gostou da matéria. Foi uma reportagem da despedida da Espanha, da Copa do Mundo, né? A Espanha que o pessoal esperava um pouco mais da Espanha na Copa, né? Venceu a Austrália, mas já tinha sido eliminada, não tinha chance, se despediu, né? Mas de uma forma digna, né? Com uma vitória na Arena da Baixada. Também a classificação da Argélia em cima da Rússia, a preparação da Argélia para o jogo contra a Rússia e depois o jogo da Argélia contra a Rússia, que terminou empatado, mas classificou a Argélia, que se classificaria com um empate jogando contra a Rússia. E foi um momento histórico também para os argelinos, né? Porque até então a Argélia não tinha conseguido se classificar às oitavas de final de uma Copa do Mundo, tinha apenas 4 participações em Copa, nunca tinha passado da primeira fase, então também foi um momento histórico no futebol e no esporte. Então, para mim, assim, foi a Copa do Mundo que foi o momento mais marcante na minha carreira, trabalhando, vestindo a camisa da RPC. E você conheceu também o Bassan, né, que você tinha citado lá no começo, que era alguém que você se espelhava também, assim, tal, e ele esteve aqui, né, acompanhando a Espanha e nossa, assim, um cara fantástico também, né, acho que eu disso dessa Copa, eu lembro muito disso, assim, dessa experiência de ter contato com um cara tão bom e ao mesmo tempo tão simples, tão gente boa, tão... Muito legal, nossa, ele era muito legal. A gente trabalhou com ele durante o período do treinamento da Espanha, no CT, né, porque ele estava cobrindo a Espanha, então a gente ia fazer treino e ele estava lá, né, super simpático, super prestativo, né? A gente, se precisasse de alguma coisa, ele tava ali e batia papo. Então, eu já tinha ele e o Tino Marcos como as minhas referências no jornalismo, e quando eu conheci os dois, eu falei, nossa, virei mais fã ainda, né? Ele muito gente boa e, assim, eu achava muito legal, porque ele ia gravar a passagem é aquele momento que o repórter aparece, né, no VT, e eu ficava pensando e gravava 3, 4 opções pra ver o que ficaria melhor. Ele ia lá e gravava uma passagem espetacular. Eu falei, nossa, que ideia sensacional! Ele gravou um
negócio com uma tapadeira de fundo e conseguiu transformar aquilo numa passagem maravilhosa, com linha do tempo, falando da Espanha. Falei, nossa, que ideia ótima que ele teve, como é que ele conseguiu ter essa ideia? Então eu achava ele muito super criativo com todas as limitações, né? Porque na Copa do Mundo é complicado da gente trabalhar, né, Bala? A gente não pode se movimentar muito além daquele cerco que eles delimitam ali, não pode gravar pro lado que a gente quiser, tem que ser no lado que pode, no espaço que pode. No próprio estádio, durante o jogo também, não pode ficar gravando passagem onde você bem entender. Então você tem várias limitações e ainda tem que ser criativo e fazer um VT bacana, né? E eu fiquei me espelhando muito, assim, no trabalho dele. Foi, assim, com certeza uma experiência sensacional poder cobrir a Copa aqui. Diga lá, Kleina. Digo sim, ao longo dos meus 12 anos de Canal 12, primeiro que eu precisei aprender a ter uma linguagem de televisão na televisão, porque eu era oriundo do rádio, né? Aliás, por longos anos eu compartilhei a TV e a rádio, então eu tinha que tomar um cuidado muito grande, que a linguagem do rádio é uma e a linguagem da TV outra, em termos de tom de voz, essa coisa toda. Então eu tive que me adaptar, essa foi uma situação. Depois, eu tive uma outra situação. Eu fui para a cidade de Foz do Iguaçu e eu sou o primeiro apresentador da TV Cataratas. Eu inaugurei a TV Cataratas, porque Foz do Iguaçu assistia via TV Cultura de Maringá. E ali não tinha uma TV própria. E, em 89, a Rede Paranaense de Comunicação, de Fato e de Direito, inaugurou a TV Cataratas em Foz do Iguaçu. Eu inaugurei essa TV, apresentando o primeiro jornal estadual das 7 horas da noite para toda a região. E uma outra passagem muito interessante, agora me fugiu o nome, ele tinha trabalhado em Curitiba no Canal 12 e trabalhava na TV Globo Minas. Houve um problema lá na TV Globo Minas, era época de carnaval, isso é 90, solicitaram a presença de um apresentador para substituir a galera do MGTV, e lá fui eu. Fiquei 30 dias em Belo Horizonte. Na verdade, foram 25 dias, né? Eu apresentei o MGTV de Belo Horizonte e depois, por alguns problemas de politicagem, eu tive que ir até Juiz de Fora. E todo o jornal era produzido em Juiz de Fora, ia para todo o estado de Minas. Foi uma experiência muito legal e eu só tenho que agradecer. Naquela época, Alice Maria, que era a responsável pelo Jornal Nacional, estava com a ideia de me levar para o Rio de Janeiro. Eu acabei declinando até essa possibilidade. Depois houve a tentativa de eu ficar em Minas Gerais no MGTV. Mas minha mãe não estava muito bem de saúde e eu disse, não, eu vou deixar de lado essa proposta, agradeço e tal. Tanto é que quando voltei, 1 mês e meio depois, minha mãe faleceu, um infarto fulminante, tudo e tal. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar em Minas Gerais, dando uma sequência depois de 25 dias por lá. Olha, gente, óbvio que eu acho que a gente iria, como disse a Jana antes de gravar, se tivesse ainda um copo de cerveja, a gente ficaria aqui, sei lá até que horas gravando, mas, né, não somos tão patrões do tempo assim. Quero agradecer demais aos meus parceiros, mais uma vez, Ju, Gustavo, Dudu, Bala, e quero agradecer, claro, a Jana e ao Kleina por terem dado um pouco do tempo desse dia de gravação, né? O programa entra no ar, para você que está ouvindo nessa semana, o programa do dia 28 de outubro, e a TV faz aniversário dia 29, completa 60 anos. E para todos nós é muito importante estar nesse momento, porque querendo ou não, por vias transversas, digamos assim, a TV Paranaense, digamos assim, é o início da história de todo o grupo, depois as aquisições sendo feitas, e hoje somos esse grupo de comunicação com jornais, com rádios, com televisão. Jana, Kleina, a gente tem orgulho de vocês, a gente é fã de vocês e vocês deram um show aqui no nosso podcast. Obrigado, Jana. Eu que agradeço mais uma vez, Christian, o convite, poder bater um papo com vocês, que parece que a gente ficou aqui 10 minutos conversando, né? E já faz quase 1 hora aí. Mas é muito gostoso poder voltar a falar com essa galera aí que eu trabalhei de perto, né? No gramado, na redação. É um prazer estar falando com todos vocês, feras, referências no esporte. Muito obrigada pelo convite. Guga, vinheta do nosso segundo entrevistado, por favor. Carlos Kleina. Comunicando. Valeu, Kleina. Obrigado, Kleina.
Um abraço, Christian, um abraço a todos que participaram desse bate-papo, foi muito legal, estou sempre à disposição. Qualquer coisa, grite, estamos por aqui. O Jornal Estadual termina aqui. A você uma ótima noite e até amanhã. Rede Paranaense. Jornal Estadual. Oferecimento Banestado, o Banco do Povo do Paraná. And the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed and hunger. The brotherhood of man. Imagine all people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.